Michael Schumacher não foi apenas um piloto de Fórmula 1. Ele foi um fenômeno, uma lenda viva, ele foi o verdadeiro significado do que era ser rápido e implacável dentro das pistas. Com 7 títulos mundiais, Schumacher se tornou o maior nome de sua era, quebrando recordes e superando adversários com uma precisão quase sobre-humana. Sua habilidade ao volante era algo fora do comum. Cada curva, cada ultrapassagem, cada volta rápida, tudo parecia planejado para ser perfeito. Ele não corria apenas para vencer, ele corria para dominar e para esmagar qualquer resquício de esperança que seus adversários pudessem ter. E foi exatamente essa mentalidade que o levou ao topo. Mas, no automobilismo, a linha entre genialidade e obsessão é muito fina, e Schumacher a cruzou diversas vezes. Por trás de vitórias épicas, existe um lado sombrio. Um lado que não hesitava em ultrapassar os limites do aceitável, e um lado que fez com que muitos o chamassem de o piloto mais sujo da história da Fórmula 1. Olha como ele erra, bate, volta para a pista, já na frente do Rio. O Rio vai para o outro lado, ele joga o carro em cima do Rio. Joga o carro em cima do Rio. Uma atitude, inclusive, feia do Schumacher. A temporada de 1994 foi marcada por tragédias e polêmicas. Ayrton Senna faleceu no Grande Prêmio de San Marino e Michael Schumacher rapidamente assumiu o protagonismo na disputa pelo título mundial. Seu adversário na época era Damon Hill. Porém, ao longo do ano, Schumacher enfrentou punições e desclassificações, incluindo a exclusão do Grande Prêmio da Inglaterra e uma suspensão de 2 corridas por ignorar uma bandeira preta. Essas sanções permitiram que Hill reduzisse a diferença de pontos, chegando à última corrida do campeonato com apenas 1 ponto de desvantagem para o alemão. Isso significava que quem terminasse na frente levaria o título, tornando assim o Grande Prêmio da Austrália uma verdadeira batalha pela glória. Vermelha, vai pintar verde, Mansell e Schumacher, Mansell vem para dentro, se joga para cima, Schumacher recolhe, lá vai Hill, lá vai Schumacher, veio por dentro. No Grande Prêmio da Austrália, Schumacher largou bem e assumiu a liderança. Mas Hill manteve-se próximo e a corrida se manteve assim, até que na 36ª volta, o alemão cometeu um erro raro. Passou reto em uma curva e bateu levemente no muro. O carro da Benetton voltou para a pista visivelmente danificado e Hill viu a oportunidade e tentou ultrapassá-lo na curva seguinte. Mas foi aí que tudo aconteceu. Opa! Olha o Schumacher com o Hill! Passou o Schumacher, se o Hill seguir vai ser campeão do mundo. Olha como ele erra, bate, volta para a pista, já na frente do Rio. O Rio vai para o outro lado, ele joga o carro em cima do Rio. Joga o carro em cima do Rio. Schumacher virou com tudo para a direita e bateu na Williams de Hill. O alemão foi arremessado para o muro e abandonou a corrida imediatamente. Hill ainda tentou continuar, mas sua suspensão dianteira quebrou, forçando-o a se retirar também. Com ambos fora da prova, Schumacher garantiu o título, pois manteve a vantagem de 1 ponto. E apesar da colisão, não houve punição para Schumacher, e ele foi oficialmente coroado campeão. No entanto, o incidente manchou sua conquista, gerando uma reputação de piloto agressivo e disposto a tudo para vencer. Tanto que essa mesma cena seria repetida alguns anos mais tarde. Botou por dentro o Villeneuve, fechou, Schumacher jogou em cima. A temporada de 1997 foi marcada por uma intensa rivalidade entre Schumacher e Villeneuve. O canadense começou forte, mas Schumacher manteve a disputa acirrada ao longo do ano. Antes da etapa final, ambos estavam em uma situação parecida com a de 94. Quem terminasse na frente levaria o título para casa. A classificação para o Grande Prêmio da Europa já indicava que seria um evento histórico. Afinal, Villeneuve, Schumacher e Frentzen marcaram exatamente o mesmo tempo na sessão classificatória, mas Villeneuve ficou com a pole position por ter sido o primeiro a marcar a volta. E com Schumacher largando em segundo, a batalha direta entre os dois estava prestes a acontecer. Na largada, Schumacher assumiu a liderança com Villeneuve se mantendo próximo. O canadense esperou o momento certo para atacar e na 48ª volta, Villeneuve tentou ultrapassar Schumacher, mas o alemão virou seu monoposto com tudo para a direita e bateu na lateral da Williams. Botou por dentro o Villeneuve, fechou, Schumacher jogou em cima. Vai saindo Schumacher, vai embora Villeneuve. Schumacher jogou em cima e Villeneuve segurou.
Diferente de 94 contra Damon Hill, dessa vez o plano falhou. Schumacher saiu da pista e abandonou a corrida, enquanto Villeneuve conseguiu continuar a corrida com o carro danificado, conquistando o terceiro lugar e garantindo seu título mundial. Mas o movimento de Schumacher foi visto imediatamente como intencional, pois parecia uma tentativa desesperada de eliminar Villeneuve e garantir o título para si. Assim, a FIA analisou o incidente e, após uma investigação, decidiu punir Schumacher, desclassificando do campeonato de 97. Embora ele tenha mantido suas vitórias e pontos ao longo da temporada, ele se tornou o primeiro piloto na história a ser excluído de um campeonato por conduta antidesportiva. Curiosamente, essa foi a última vez que Schumacher errou ao tentar eliminar um rival, mas as suas trapaças não pararam por aí. Está transtornado Michael Schumacher. 25 voltas, está transtornado o Schumacher. Estranha realmente. Olha o clima que vai ficar em Monza, meu amigo. No ano seguinte, durante o emblemático Grande Prêmio da Bélgica de 1998, o alemão deixou mais uma vez o seu nome na história. Naquele ano, Schumacher estava em uma briga acirrada pelo campeonato contra Mika Häkkinen, mas Häkkinen tinha uma boa vantagem no campeonato, e para Schumacher continuar na disputa pelo título, ele precisaria vencer essa corrida de qualquer maneira. Essa corrida foi marcada por condições climáticas desafiadoras, com chuva intensa e pista escorregadia. Mas em certo ponto, Schumacher, pilotando pela Ferrari, liderava a corrida e estava prestes a colocar uma volta em David Coulthard. No entanto, Schumacher acabou cometendo um erro no procedimento da ultrapassagem e acertou o rival em cheio. Curioso, o alemão guiou até o box da Ferrari somente com as 3 rodas. Entrou na garagem, atirou o volante do seu carro para fora, saiu e foi à caça de Coulthard. Ele chegou a empurrar um membro da sua equipe e quando chegou aos boxes da McLaren, foi contido pelos mecânicos entre frases para o escocês como "Você quer me matar, pô?" E sem conseguir chegar a David, Schumacher retornou transtornado à garagem da Ferrari após perder seus 10 pontos da vitória e, consequentemente, as suas chances ao título. A atitude de Schumacher foi vista por muitos como agressiva e sem fundamento, causando um clima tenso no paddock e deixando a imagem do piloto alemão um pouquinho mais suja. Schumacher traz o carro, bate no cinto, sai irritadíssimo. Ele vai pra briga, hein? Ele vai pra briga, hein? Está transtornado Michael Schumacher. 25 voltas, está transtornado o Schumacher. Estranha realmente. Olha o clima que vai ficar em Monza, meu amigo. No ano seguinte, Schumacher não ficou para trás novamente. A temporada de 1999 foi marcada pela ausência do alemão em várias corridas após o seu grave acidente em Silverstone, no qual ele quebrou a sua perna. Com isso, Mika Häkkinen da McLaren assumiu a liderança do campeonato e era o favorito ao título, disputando diretamente contra Ed Irvine, o substituto de Schumacher na Ferrari. Quando Schumacher retornou às pistas no Grande Prêmio da Bélgica, ele já não tinha chances matemáticas de título, mas ainda poderia influenciar diretamente na disputa, ajudando seu companheiro. E foi exatamente o que o alemão fez. Na reta principal de Spa-Francorchamps, uma das mais rápidas da Fórmula 1, Häkkinen estava claramente mais veloz do que Schumacher e tentou uma ultrapassagem. Mas Schumacher, conhecido por ser extremamente agressivo ao defender posições, fechou a porta de forma radical, jogando o carro para a direita em cima de Häkkinen, que precisou frear bruscamente para evitar uma batida a mais de 300 km por hora. A manobra foi tão perigosa que Häkkinen no rádio reclamou com sua equipe, dizendo que Schumacher estava jogando sujo e que aquela defesa era desleal. Mas mesmo irritado, Häkkinen manteve a calma e na volta seguinte, ele preparou um dos movimentos mais espetaculares da história da Fórmula 1. Ao perceber que o alemão não cederia a posição, Häkkinen usou um retardatário para ultrapassar Schumacher em uma manobra incrível que garantiu a vitória do Grande Prêmio da Bélgica. Foi uma jogada de mestre, lembrada até hoje como uma das maiores ultrapassagens da história da Fórmula 1. Mas por outro lado, Schumacher foi duramente criticado por sua defesa agressiva, sendo visto como um piloto que já vinha de um tempo extrapolando os limites da esportividade.
Uma das maiores polêmicas da carreira de Michael Schumacher aconteceu no dia 27 de maio de 2006. O heptacampeão brigava acirradamente com Fernando Alonso pela pole position do Grande Prêmio de Mônaco. Schumacher foi superado por Alonso em todos os 3 treinos livres e nas 2 primeiras etapas da classificação, mas no finalzinho do Q3, o alemão foi o mais rápido na primeira tentativa. O espanhol, é claro, partiu pro tudo ou nada na sua última volta. Afinal, largar à frente de Schumacher seria fundamental. Primeiro pela dificuldade de se ultrapassar em Mônaco e segundo pelo golpe psicológico de faturar uma pole position contra o seu rival na prova mais charmosa do campeonato. Evidentemente, Schumacher pensava o mesmo. Em sua última tentativa no Q3, Schumacher travou os pneus parando sua Ferrari a poucos centímetros do guarda-reio na curva Rascasse. Automaticamente, o carro estacionado naquele ponto causava uma bandeira amarela e, consequentemente, lhe daria a pole position. Era o sonho de Schumacher, só que não. Após reclamações de boa parte do grid, principalmente de Flávio Briatore e Fernando Alonso, os comissários analisaram as imagens, chamaram Schumacher para se explicar e concluíram apenas às 23 horas que o alemão tinha sido desleal. Schumacher foi expulso para o final do grid, mas a vergonha foi tão grande que o alemão decidiu largar direto dos boxes. E no final, Schumacher viu Alonso vencer e abrir 19 pontos na classificação geral. E esses pontos perdidos atrapalharam o alemão na disputa pelo título e acabaria nas mãos de Fernando Alonso. Aí o Schumacher. Ai, Schumacher. Michael Schumacher é sem dúvida uma lenda da Fórmula 1. Seu talento, sua garra, sua capacidade de levar carros ao limite são inquestionáveis. Mas ao longo dos anos, ele também mostrou que estava disposto a tudo para vencer. Para alguns, ele é um gênio competitivo. E para outros, um piloto que não tinha medo de apelar para o jogo sujo. No entanto, o que faz Schumacher ser tão memorável não é apenas o seu número de títulos ou suas manobras controversas, mas sim o impacto que o alemão deixou na Fórmula 1. Seus fãs o defendem com unhas e dentes, enquanto seus críticos jamais esquecem as jogadas duvidosas que marcaram sua trajetória. Mas uma coisa é certa, ninguém jamais será indiferente ao nome de Michael Schumacher, e talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante, porque no final das contas, tanto no esporte, assim como na vida, a linha entre herói e vilão depende apenas de quem conta a história.